A preparação do ator, de Konstantin Stanislavski. Capítulo 1. A primeira prova. Hoje estávamos emocionados, aguardando a nossa primeira aula com o diretor Tortsov. Ele, entretanto, só entrou na sala para declarar inesperadamente que, a fim de se familiarizar mais conosco, queria que dessemos um espetáculo em que interpretaríamos trechos de peças da nossa escolha. Seu objetivo era nos ver no palco, o cenário ao fundo, maquilados, vestidos, as luzes da ribalta acesas e com todos os acessórios. Só então, disse-nos, poderia avaliar a nossa qualidade dramática. A princípio, só uns poucos se mostraram favoráveis à prova sugerida. Entre eles, um rapazola recatado, Gritcha Govorkov, que já representara um teatrinho qualquer, uma loura alta e linda chamada Sônia Veliaminova, e um sujeito vivo e barulhento chamado Vânia Vimtsov. Pouco a pouco, afizemo-nos todos à ideia da experiência iminente. A ribalta luminosa foi ficando cada vez mais tentadora, e a representação logo nos afigurou interessante, útil e até mesmo necessária. Na hora de escolher, eu e dois amigos, Paulo Tchustov e Leão Putitin, começamos por ser modestos. Pensamos num vaudeville ou numa comédia leve, mas por toda parte ouvíamos pronunciar grandes nomes: Gogol, Ostrovsky, Chekhov e outros. Imperceptivelmente, notamos, a nossa ambição crescera. Queríamos representar alguma coisa romântica em trajes de época, em verso. Senti-me tentado pela figura de Mozart, Leão pela de Salieri. Paulo pensou em Dom Carlos. Aí começamos a discutir Shakespeare e a minha escolha pessoal recaiu em Otelo. Quando Paulo concordou em interpretar o papel de Iago, tudo ficou resolvido. Ao sairmos do teatro, disseram-nos que o primeiro ensaio estava marcado para o dia seguinte. Chegando em casa, tarde, peguei meu exemplar de Otelo, instalei-me confortavelmente no sofá, abri o livro e comecei a ler. Mal terminada a segunda página, senti-me tomado pelo desejo de atuar. Sem querer, minhas mãos, meus braços, minhas pernas, meu rosto, meus músculos faciais e qualquer coisa dentro de mim, tudo se pôs a mexer. Declamei o texto. Descobri, de repente, uma grande espátula de marfim. Metia-a na cintura feito um punhal. Minha toalha de banho felpuda serviu de branco albornoz. Com os meus lençóis e cobertores, fiz uma espécie de camisa e de túnica. Fiz meu guarda-chuva de cimitarra, mas ainda faltava o escudo. Ocorreu-me então que na sala de jantar, anexa ao meu quarto, havia uma grande bandeja. De escudo em punho, senti-me um legítimo guerreiro. Mas meu aspecto geral era moderno e civilizado, ao passo que Otelo, de origem africana, devia ter uma sugestão qualquer de vida primitiva, algo de um tigre, talvez. Para evocar, sugerir e fixar o andar de animal, comecei toda uma série de exercícios. Tive a impressão de que muitos desses momentos deram um ótimo resultado. Eu trabalhara quase 5 horas sem ver o tempo passar.
Isso me pareceu uma prova de que minha inspiração era real. Acordei muito tarde, muito mais tarde do que de costume. Vesti-me voando e disparei para o teatro. Quando entrei na sala de ensaio, onde já estavam à minha espera, fiquei tão encabulado que, em vez de pedir desculpas, observei displicentemente. Parece que eu estou um pouquinho atrasado. Rachmanov, o assistente de direção, lançou-me um demorado olhar de reprovação e disse afinal: aqui ficamos nós, sentados, à espera, enervados, irritados e parece que eu estou um pouquinho atrasado. Nós todos chegamos aqui cheios de entusiasmo pelo trabalho que nos aguardava e agora, graças ao Senhor, todo esse ânimo destruiu-se. É difícil despertar a vontade criadora. Matá-la é facílimo. Quando interfiro no meu próprio trabalho, isso é comigo. Mas que direito tenho eu de atrasar o trabalho de uma equipe inteira? O ator, como o soldado, deve submeter-se a uma disciplina férrea. Por essa primeira infração, Rachmanov disse que se limitaria a passar-me uma reprimenda sem registrá-la no dossiê dos alunos. Mas eu teria de pedir desculpas a todos imediatamente e de obrigar-me, no futuro, a chegar aos ensaios 15 minutos antes da hora determinada. Mesmo depois que pedi desculpas, Rachmanov não quis continuar, pois disse que o primeiro ensaio é um acontecimento na vida do artista, que dele deve guardar a melhor impressão possível. Com meu desleixo, estraguei o ensaio de hoje. Esperemos que o de amanhã seja digno de memória. Esta noite eu queria deitar-me cedo, porque estava com medo de trabalhar no meu papel. Mas dei de olho num bolo de chocolate. Amassei-o com um pouco de manteiga e obtive uma pasta marrom, fácil de besuntar com ela o rosto, mudando-me em mouro. Sentado diante do espelho, admirei longo tempo o claro dos meus dentes. Aprendi a exibi-los e também a girar os olhos até o branco surgir. Para explorar minha maquilagem ao máximo, tive de pôr o traje e, uma vez nele, deu-me vontade de atuar. Mas nada de novo inventei. Repeti apenas o que fizera ontem e agora parece que não tem mais propósito. Seja lá como for, pensei mesmo que ganhei alguma coisa com a minha ideia do aspecto que Otelo deveria ter. Foi hoje o nosso primeiro ensaio. Cheguei muito antes da hora. O assistente de direção sugeriu que nós mesmos marcássemos as nossas cenas e dispuséssemos os apetrechos. Felizmente, Paulo concordou com tudo que sugeri, pois só se interessa pelos aspectos interiores de Iago. Para mim, o ambiente exterior era importantíssimo. Tinha de recordar-me de meu quarto. Sem esse ambiente, eu não conseguiria recapturar a inspiração. Entretanto, por mais que eu me esforçasse por me convencer de que estava no meu quarto, meus esforços não me persuadiam, apenas interferiam na minha atuação. Paulo já decorara todo o seu papel, mas eu tinha de procurar as minhas falas no livro, ou então me contentar com aproximações. Para meu espanto, as palavras não me auxiliavam. Na verdade, atrapalhavam, de modo que eu preferia dispensá-las de todo ou reduzi-las pela metade. Não só as palavras, mas também os pensamentos do poeta me eram estranhos. Até mesmo a ação, como foi delineada, tendia a tolher-me aquela liberdade que sentira em meu quarto. Pior ainda, não reconhecia a minha própria voz.
E depois, nem o cenário, nem o plano que eu havia fixado em casa se harmonizavam com a atuação de Paulo. Por exemplo, como é que eu poderia encaixar numa cena relativamente calma entre Otelo e Iago aqueles clarões de dentes e aquelas viradas de olhos que me integrariam no papel? E apesar disso, não podia desvencilhar-me nem das minhas ideias fixas de como representar aquela natureza para mim selvagem, nem sequer do cenário que preparara. A razão, talvez, é que eu não tinha nada para pôr no lugar dessas coisas. Lera o texto do papel isoladamente, representara isoladamente o personagem sem relacioná-lo. As palavras interferiam na atuação, e esta nas palavras. Trabalhando hoje em casa, refiz o caminho antigo, sem nada encontrar de novo. Porque repito sem parar as mesmas cenas e os mesmos métodos? Porque a minha atuação de ontem é exatamente igual à de hoje e à de amanhã? Será que a minha imaginação secou ou que não tenho material de reserva? Por que meu trabalho corria tão facilmente a princípio e depois estacava num determinado ponto? Enquanto assim refletia, umas pessoas se reuniram para o chá na sala ao lado. A fim de não lhes despertar a atenção, tive de transferir minha atividade para outro canto do quarto e dizer minhas falas o mais baixo possível para que não me ouvissem. Com surpresa, constatei que essas pequenas modificações transformaram o meu estado de alma. Descobri um segredo: não permanecer muito tempo no mesmo ponto, repetindo sempre o que já se tornou por demais familiar. No ensaio de hoje, desde o início, comecei a improvisar. Em vez de correr por toda parte, sentei-me numa cadeira e representei sem gestos nem movimentos, sem esgares nem viradas de olho. E que aconteceu? Atrapalhei-me logo, esqueci o texto e as inflexões habituais. Parei. Só havia um jeito: voltar ao meu velho sistema de representar e até mesmo ao velho jogo de cena. Não era eu quem controlava os meus métodos. Eles é que me controlavam. O ensaio de hoje não apresentou novidade. Entretanto, já estou mais habituado com o local de trabalho e a peça. A princípio, o meu método de interpretar o Mouro não podia de modo algum harmonizar-se com o Iago de Paulo. Hoje parece que consegui realmente entrosar as nossas cenas. Pelo menos já não sentia tanto as discrepâncias. No ensaio de hoje, estávamos no grande palco. Eu contava com o efeito de sua atmosfera. E o que foi que aconteceu? Em vez do brilho da ribalta e da lufa-lufa dos bastidores atulhados de cenários de toda espécie, dei comigo num lugar mal iluminado e deserto. Todo o vasto palco ali estava, aberto e nu. Só havia junto da ribalta umas simples cadeiras de bambu para marcar o cenário. À direita, um conjunto de refletores. Mal pus o pé no palco e logo se agigantou à minha frente o buraco imenso da boca de cena e atrás dele uma amplidão sem fim de neblina escura. Essa foi a minha primeira impressão do palco, visto por trás. Comece! Gritou alguém. Eu tinha de entrar no quarto de Otelo, demarcado pelas cadeiras de bambu, e ocupar minha posição. Sentei-me numa delas, mas era a cadeira errada. Eu nem sequer reconhecia o plano do nosso cenário. Durante muito tempo, não me pude enquadrar no ambiente nem concentrar a atenção no que se passava ao meu redor. Achei difícil até mesmo olhar para Paulo, que estava de pé bem ao meu lado.
Meu olhar ultrapassava-o, errando pelo auditório ou por trás da cena, pelas oficinas onde circulavam pessoas carregando coisas, martelando, discutindo. O espantoso é que eu, mecanicamente, continuei falando e atuando. Não fossem os meus prolongados exercícios caseiros que gravaram em mim certos métodos, eu teria parado logo nos primeiros versos. Próximo ensaio. Hoje tivemos um segundo ensaio em cena. Cheguei cedo e resolvi aprontar-me ali mesmo no palco, bem diferente de ontem. O trabalho fervia com a elevação dos cenários e a distribuição dos apetrechos. Dentro daquele caos, seria inútil buscar a quietude na qual me habituara em casa e a encenar o meu papel. Antes de mais nada, precisava ajustar-me ao novo ambiente. Fui para o proscênio e fitei aquele impressionante buraco além da ribalta, tentando acostumar-me com ele, libertar-me do meu magnetismo. Mas quanto mais me esforçava por não o notar, mais ele me obsedava. Naquele instante, um maquinista, passando perto de mim, deixou cair um pacote de pregos. Ajudei-o a apanhá-los. E enquanto o fazia, tive, tive a sensação agradabilíssima de estar perfeitamente à vontade no grande palco. Mas os pregos depressa foram colhidos e a vastidão do lugar voltou logo a me oprimir. Corri para a plateia. Os ensaios de outras cenas começavam, mas não vi coisa alguma. Estava excitado demais esperando a minha vez. Essa espera tem o seu lado bom. Deixa-nos em tal estado que só podemos ansiar pela nossa vez para ficarmos livres daquilo que tememos. Chegada a hora, finalmente subi ao palco, onde haviam esboçado um cenário com pedaços de outras montagens. Alguns deles estavam de cabeça para baixo e o mobiliário era todo disparatado. Apesar disso, o aspecto geral do palco, agora que estava iluminado, era agradável e eu me sentia à vontade naquela sala que fora preparada para Otelo. Com um grande esforço de imaginação, conseguia reconhecer alguma semelhança com o meu quarto. Mas desde o instante em que o pano se ergueu e o auditório surgiu na minha frente, senti-me outra vez sua presa. Ao mesmo tempo, cresceram em mim certas sensações inesperadas e novas. O cenário encerra o ator, isola-o do fundo do palco. Acima dele há grandes espaços escuros, de cada lado os bastidores delineando a sala. Esse semi-isolamento é agradável, mas tem a desvantagem de projetar a atenção sobre o público. Ah, outra novidade é que os meus temores que faziam sentir a obrigação de interessar a plateia, é que me faziam sentir essa obrigação de interessar a plateia, esse sentimento de obrigação interferia, impedindo-me de atirar-me totalmente ao que fazia. Comecei a sentir-me apressado, tanto no falar como nos gestos. Meus trechos prediletos passavam céleres, como postes telegráficos avistados de um trem. A menor hesitação e uma catástrofe, a menor hesitação e uma catástrofe seria inevitável. Próximo ensaio. Tendo de providenciar minha roupa e maquilagem para o ensaio geral, cheguei hoje ao teatro ainda mais cedo do que de costume. Deram-me um bom camarim, além de uma túnica deslumbrante. Verdadeira peça de museu, que é usada pelo príncipe de Marrocos em O Mercador de Veneza. Sentei-me diante da penteadeira, sobre a qual estavam dispostas várias cabeleiras, mechas de cabelo, potes de laca, bastões de maquilagem, pó de arroz, escovas. Comecei a aplicar com um pincel uma cor marrom escura. Uma cor marrom escuro, mas endurecia tão depressa que
quase não deixava sinal. Então eu tentei usar uma solução com o mesmo resultado. Pus a tinta no dedo, esfreguei no rosto, mas não tive sorte a não ser com um azul claro. Justamente a cor que, a meu ver, não poderia de modo algum ser utilizada na maquiagem de Otelo. Passei um pouco de verniz no rosto e tentei colar pelos postiço. O verniz me picava a pele e o cabelo postiço ficou espetado em pé na minha cara. Experimentei uma cabeleira atrás da outra, todas elas por cima de um rosto sem pintura. Ficavam muito evidentes. Depois, tentei lavar a pouca maquilagem que pegara em meu rosto, mas não tinha a menor ideia de como o fazer. Foi então que entrou no camarim um homem alto, magríssimo, de óculos, num comprido guarda-pó branco. Curvou-se e pôs-se a trabalhar em meu rosto. Primeiro limpou com vaselina tudo o que eu tinha passado. Depois recomeçou com cores novas. Notando que a tinta estava dura, molhou um pincel num pouco de óleo. Passou óleo também no meu rosto. Nessa superfície, o pincel podia aplicar as cores com facilidade. Ele, então, cobriu todo o meu rosto com uma sombra fuliginosa, condizente com a pele do mouro. Senti falta do sombreado mais escuro que o chocolate me dera, pois tornava fulgurantes os meus olhos e os meus dentes. Terminada a maquilagem e já com a minha indumentária, olhei-me no espelho e fiquei encantado com a arte do meu maquilador e também com o efeito total. As angulosidades do corpo e dos braços desapareciam na fluidez das vestes, e os gestos que eu praticara combinavam com o traje. Paulo e alguns outros vieram ao camarim e me cumprimentaram pelo meu aspecto. Seus generosos louvores restituíram-me a confiança antiga. Mas quando cheguei ao palco, fiquei desnorteado ante as alterações da disposição dos móveis. Tinham afastado uma poltrona de perto da parede até quase o centro, o que não era natural. E a mesa estava perto demais do proscênio. Era como se me exibissem no lugar mais conspícuo de todos. Excitado, pus-me a andar de baixo para cima, prendendo o punhal nas dobras do traje e as minhas facas nas quinas da mobília ou do cenário. Isso, entretanto, não me impediu de dizer automaticamente os meus versos, nem de desenvolver no palco uma incessante atividade. Parecia que, apesar de tudo, eu estava conseguindo chegar ao final da cena. Mas quando alcancei o ponto culminante do papel, um pensamento riscou-me o cérebro. Ah, agora eu enguiço. E logo em pânico, parei de falar. Não sei o que me reconduziu a uma exposição automática do meu papel, mas isso me salvou mais uma vez. Eu só tinha uma ideia: acabar o mais depressa possível, tirar a maquilagem e sair daquele teatro. E aqui estou, em casa, sozinho, na maior das tristezas. Felizmente, Leão veio procurar-me. Vira-me na plateia e queria saber o que eu achava da sua atuação, mas não lhe pude dizer, pois, embora tenha assistido ao seu trecho, eu nada percebera, na excitação de esperar pela minha vez. Discorreu com familiaridade sobre a peça e o papel de Otelo. Achei-o, sobretudo, interessante ao explicar a mágoa, o choque, o assombro do Mouro, de que pudesse haver tanta viciosidade na linda forma de Desdémona. Depois que saiu, tentei repassar alguns trechos do papel com a sua interpretação e quase caí em pranto de tanta pena do Mouro. Próximo ensaio. É hoje o dia da prova de atuação. Eu pensei que podia prever exatamente o que aconteceria. Senti-me cheio da máxima indiferença até que entrei no meu camarim. Mais uma vez lá dentro, o coração disparou e eu quase tive um enjoo. No palco, a primeira coisa que me perturbou foi a extraordinária solenidade,
o silêncio e a ordem que ali reinavam. Passando da escuridão dos bastidores para a plena iluminação da ribalta, das gambiarras, dos refletores, senti que estava cego. O brilho era tão intenso que parecia formar uma cortina de luz entre mim e a plateia. Senti-me protegido contra o público e, por um momento, respirei livremente, mas os meus olhos logo se habituaram à luz. Pude enxergar no escuro e tanto o temor quanto a atração do público pareceram-me mais fortes do que nunca. Estava disposto a virar-me pelo avesso, a dar-lhes tudo o que tinha. E, entretanto, dentro de mim, nunca me sentira tão vazio. O esforço para exprimir mais emoção do que eu possuía e a incapacidade de fazer o impossível encheram-me de um temor que petrificava minhas mãos e o meu rosto. Todas as minhas forças se gastavam em esforços infrutíferos e inaturais. Minha garganta contraiu-se. Todos os meus sons pareciam subir para uma nota aguda. As minhas mãos, meus pés, meus gestos, minha fala tornaram-se todos violentos. Eu senti uma vergonha. Eu senti vergonha de cada palavra, de cada gesto. Chorei. Cerrei os punhos e apertei contra o espaldar da poltrona. Estava fracassando. Eu estava fracassando. E na minha impotência, a raiva de súbito me dominou. Arremessei o verso célebre. Sangue, Iago, sangue. Senti nessas palavras todo o ultraje à alma de um homem confiante. A interpretação dada por Leão a Otelo subiu-me de repente à memória e despertou-me a emoção. Além disso, parecia que quase todos os parecia que quase que os ouvintes, por um instante, se haviam inclinados, tensos, e que um murmúrio percorria a plateia. Assim que senti essa aprovação, uma espécie de energia referveu em mim. Não posso lembrar-me de como terminei a cena, porque a ribalta e o buraco negro desapareceram do meu consciente e eu fiquei livre de qualquer temor. Eu me recordo de que Paulo, a princípio, ficou atônito com a mudança em mim. Depois, ela o contagiou e ele se pôs a atuar com abandono. O pano baixou. Ouviram-se aplausos na plateia e eu me senti cheio de confiança em mim mesmo. Com ares de astro em turnê, com fingida indiferença, desci para a plateia no intervalo. Eu escolhi um lugar de onde podia ser visto facilmente pelo diretor e seu assistente e sentei-me na expectativa de que me chamariam para tecer-me comentários elogiosos. A ribalta iluminou-me. O pano se abriu imediatamente. O pano se abriu imediatamente. Uma das alunas, Maria Maloletkova, desceu voando uma escada. Caiu por terra em contorções e exclamou: Oh, socorram-me! De um tal modo que enregelou o coração. Depois ergueu-se e disse alguns versos, mas tão depressa que era impossível entendê-los. Em seguida, no meio de uma palavra, como se houvesse esquecido o papel, deteve-se, cobriu o rosto com as mãos e precipitou-se para os bastidores. Pouco depois, baixaram o pano, mas nos meus ouvidos eu ainda escutava aquele grito. Uma entrada, uma palavra e o sentimento se transmite. O diretor, pareceu-me, estava eletrizado, mas não tinha eu também feito a mesma coisa com aquela única frase: sangue, Iago, sangue, quando tive a plateia inteira em meu poder? Fim do capítulo 1.